Hoje vamos ter um programa todo sobre o azeite. Você já pensou na importância desse alimento em várias áreas da sua vida? Na área espiritual, vamos falar sobre o azeite nas Escrituras Sagradas. O que ele representava nos tempos bíblicos para o povo de Deus? Quais ensinamentos a simbologia do azeite traz para os nossos dias? Convidamos a teóloga e professora do Carisma, Renata Dolabella. Renata, além de ser professora do Carisma, é uma grande amiga. Estou muito feliz de receber aqui. E eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa para aprender com você, né, Rê? Sim, é uma alegria enorme estar aqui. Vai ser uma bênção. Vamos ver as dicas com a especialista em azeite, Lívia Pirozzi. Ela é sommelier de azeite formada na Espanha. E na cozinha tem duas receitas incríveis, feitas também com azeite. Queijo Minas ao pesto e sorvete de abacaxi, coentro e azeite de oliva. Quem vai nos ensinar é o chefe Marlon. Como que você tá, Olá, Lorena, Marlon? tudo bem e você? Tudo ótimo? Tava com saudade. Pois é, eu também. É uma grande honra, agradeço o convite e vamos ver se a gente faz umas receitas bacanas para esse pessoal provar, né? Tenho certeza. Obrigado. Acho que vai ser surpreendente. Espero que sim. Então, fique aí o tempo todo comigo, porque eu Sempre Feliz já está no ar. O azeite é um alimento de extrema importância nos dias de hoje, mas também lá atrás, nos tempos bíblicos, ele foi usado em várias passagens como ensinamento e símbolo de bênção. Converso com a Renata Dolabella, teóloga e professora do Carisma sobre o assunto. Rê, que maravilha poder discutir sobre o azeite, principalmente dentro das Escrituras. Eu queria que você começasse a falar dessa importância. O que significa o azeite? Então, é uma alegria, né, estar aqui para conversar sobre um assunto tão bacana. O azeite sempre foi de importância fundamental, né, na história de Israel. A gente tem a Bíblia colocando o azeite como usado para o sustento, para o alimento, né, para remédio, né, para curar os enfermos, na própria culinária, como produto de beleza, né, perfume, são tantos os exemplos. E o azeite na vida hoje do cristão, né, do crente em Jesus Cristo, ele é símbolo da presença do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós, né? Então, eu me lembro ao falar assim de um texto que certa vez Jesus disse que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, né? E esse fluir de Deus em nós é o Espírito Santo que habita em nós, que é a ilustração tão poderosa do azeite. E nós vamos conversar sobre vários textos, né? Com certeza, a gente vai, pelo que a gente sabe, você vai explanar praticamente a Bíblia aqui com a gente e vai dar vários exemplos. Você falou a questão do sustento. Como que a gente pode ver o azeite ou o óleo como sustento na Bíblia? É tão interessante que tem um episódio no segundo livro de Reis em que a viúva de um dos discípulos do profeta Eliseu, ela tem 2 filhos e batem então na porta os credores, né, cobrando dívidas e dizendo que se ela não tivesse o que pagar, que eles levariam os 2 filhos dela embora como parte do pagamento. Então, quando ela procura o profeta e diz, me ajuda, né, meu marido te servia, né, em todo o ministério, ele diz, olha, pega vasilhas por toda a vizinhança emprestada, né? Depois que ela disse que a única coisa que ela tinha em casa era uma botija de azeite. Quer dizer que financeiramente não dava para nada, quase nada, né? Um valor simbólico. E então ela obedece o profeta, ele diz, olha, pegue todas as vasilhas, entre na sua casa com seus 2 filhos, feche a porta e comece a encher todas as botijas. E ali acontece o milagre da multiplicação, ela enche
todas, e quando ela pede a próxima para o filho, dizendo, olha, próxima, o filho diz a ela, ó, mamãe, acabou, né? E a Bíblia diz que imediatamente o azeite parou de jorrar da botija, e então ela comunica ao profeta o que tinha acontecido, né? E ele diz, agora vai e vende, né? Vai e vende, você vai ter o recurso não só para pagar a dívida, mas para viver bem durante muito tempo. Então, esse é um milagre que mostra essa provisão financeira, né? Usada através da figura do azeite. É tão interessante a gente falar dessa questão financeira, porque muitas pessoas não percebem isso na Bíblia. E verdade. A gente acaba sendo, né, tem todo o contexto, mas uma empreendedora, ela passou a ter força de ter algo para continuar, dar continuidade através de um milagre. Eu posso concluir assim? O que você acha? Sim, e é tão interessante que às vezes a gente tem a ideia errada de separar o sagrado do profano, quando na verdade não existe nada que não esteja debaixo da jurisdição de Deus. Então tudo tem a ver com Deus. E é tão interessante que o óleo tem essa coisa da presença do Espírito na vida da pessoa, né? E o primeiro homem, olha que curioso, né? O primeiro homem que a Bíblia Sagrada vai trazer como alguém cheio do Espírito Santo é um homem que pouca gente fala dele, é Bezalel. Ele se encontra lá em Êxodo, no capítulo 31. É para ele que Moisés vai falar todas as diretrizes que Deus deu para a construção do tabernáculo. E então Bezalel tinha uma equipe que ele precisava entender certo e passar certo para que Deus aprovasse aquela obra. E Bezalel, olha que interessante, ele não era um sacerdote, ele não era um levita, ele não era nem um profeta, mas ele era um trabalhador. Né? Ele era um artesão. Olha que interessante, né? O primeiro homem na Bíblia como estipulado, né, nomeado como alguém cheio do Espírito Santo, é um homem comum, né, um trabalhador, quando a própria Bíblia mesmo vai dizer que a unção, ela nos ensina todas as coisas. Então a gente precisa estar cheio desse azeite, né, dessa presença do Espírito Santo, até para desempenhar tarefas como Bezalel desempenhava, né, de costurar, de cortar, de fazer todos aqueles aspectos ali da arquitetura, né, para que o tabernáculo agradasse a Deus. E a gente conhece o resultado, a obra agrada, a glória de Deus desce, enche, né? Porque o Senhor aceitou. O Senhor encheu Bezalel do Espírito Santo para que ele desempenhasse uma tarefa tão importante. E como que a gente pode estar falando, né, para as pessoas que estão nos escutando, qual seria a melhor forma de nos encher com o Espírito Santo? As práticas das disciplinas espirituais, né? Eu estava agora mesmo nos bastidores comentando com você, né? Eu sou professora há 17 anos e eu escuto muito isso. Eu amo Jesus, mas eu tenho tanta dificuldade de ler a Bíblia. E essas, para mim, são duas falas que elas não combinam. Porque Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. É impossível dizer, olha, eu amo Jesus e não amo gastar tempo na palavra, né? Então, quando eu me exponho ao texto bíblico, né? Quando eu me exponho no altar, o altar é uma pessoa, né? O altar é Jesus e é o altar que santifica a oferta que somos nós, né? Então, à medida que eu me exponho ao Senhor em oração, em jejum, em leitura da palavra, em generosidade, em solitude, buscando, né, em contemplação, isso vai fazer com que eu busque em primeiro lugar esse reino de Deus e o Senhor traz esse enchimento, porque é prazer dele, como diz o nosso pastor Márcio, né? É a oração que ele gosta de responder, né? E a gente deve pedir mesmo por isso. Agora, você estava falando a respeito do altar, existem simbolismos na Bíblia. Sim. O azeite, ele tem alguma simbologia? Então, o azeite tem a simbologia que eu vou falar com você do Salmo 104. Nos versos 14 e 15, Deus está ali como que trazendo uma promessa de bênção e ele diz que vai trazer 3 principais elementos sobre o povo: o pão, o vinho e o azeite. O pão tem o sinônimo, a simbologia do sustento, né? O vinho da alegria. E o azeite, esse texto traz como um brilho no rosto.
Isso é muito interessante, né? Que às vezes você vê um cristão que ama a Deus, tem temor do Senhor, está envolvido na obra, mas vive cabisbaixo, vive morto de cansado, Mal-humorado. Exato, está faltando azeite, está faltando... Por quê? Olha que interessante. A Bíblia fala em Eclesiastes, no capítulo 9, salvo engano, verso 8, diz: em todo tempo sejam alvas as suas vestes e que jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Porque quando falta o óleo, né, que é sinônimo do azeite, obviamente vai comprometer toda a nossa performance, né? Vamos trazer um exemplo de um carro. O carro a gente precisa colocar óleo, né? Eu falo que eu não entendo muito de mecânica, não. Mas o básico, a gente dirige e entende o básico, né? Acende lá no painel a figurinha do óleo, porque tá precisando pôr. E se a gente não coloca, o que acontece? O motor vai esquentando, esquentando, esquentando e o carro pifa. Né? Eu não estou usando as palavras certas aí da mecânica, mas é mais ou menos isso. E eu estava até conversando com o meu marido esses dias sobre isso. Ele falou, tem carro que o motor custa 40, 50 mil reais, só o motor. E por que eu estou dizendo isso? Porque se falta o azeite na vida do cristão, a gente também vai fundir. E às vezes é aquela pessoa que de repente ela começa a se afastar dos caminhos do Senhor, né? Ou então aquilo que está parecendo que está tão difícil, mas gente, é só colocar o óleo na engrenagem, faz tudo funcionar sem ranger. É como aquela porta, né? Que a gente abre e faz... Quando coloca lá um tiquinho de óleo, ela abre e fecha com mais leveza, com mais fluidez. Exato, né? É mais fluido mesmo, é mais tranquilo, é menos desgastante. Então serve para você, né, que está ouvindo, às vezes está aí no ministério há tanto tempo, se sentindo assim, desgastado, pensando, meu Deus, será que isso é para mim? Às vezes só falta buscar mais o enchimento do Espírito Santo, esse óleo, esse azeite para facilitar, né, essas atitudes, essas ações dentro do reino de Deus, né, que a gente faz. Qual outra passagem que você poderia estar nos contando, nos explicando mais, que tem algo relacionado ao azeite? Vamos falar de beleza? Vamos. Chegou numa parte que nós duas gostamos muito. Né? Bom, em Esther, Noemi fala, né, com a nora que não quer ir embora, decide honrá-la. E na hora que ela meio que ensina ela como encontrar Boaz, né? Então ela vai passar ali perfumes, né, com especiarias, que nada mais é do que o azeite, né, como cosmético, como produto de beleza. E o exemplo clássico, emblemático é Ruth, né, que passa 2 anos ali num sistema de embelezamento para que ela fosse aceita pelo rei como a nova rainha. E que mal ela podia imaginar que não só ela seria a rainha, mas que ela seria usada por Deus para livrar não apenas ela e a família, mas todo o seu povo, né, de um plano maligno, né, que um dos funcionários do rei, Amã, estava planejando matar todos os judeus. Né? E quem faz todo esse processo de embelezamento é o azeite com todas as especiarias conhecidas na época, né? A gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, Sim. A gente estava falando a respeito da autoridade, quando a gente conversou sobre Davi, sobre Saul serem ungidos. Sim. E você me explicou algo muito interessante, compartilha com a gente. O azeite também, ele tem essa simbologia da unção aprovadora de Deus para um profeta, para um sacerdote, no caso de Saul e Davi, né, serem ungidos para a monarquia, né, para governarem. É o que eu falei anteriormente, é a unção de Deus, né, esse azeite que nos ensina todas as coisas na presença, na pessoa do Espírito Santo. E tem uma coisa, Ló, que eu queria ressaltar. Em 2018 eu tive a oportunidade de ir a Israel e eu conheci uma comunidade chamada Yad Shimoná.
é uma comunidade nos montes da Judéia, né, próxima a Jerusalém, em que eles funcionam como uma cooperativa. São judeus messiânicos convertidos, cuja a principal função é a produção do azeite. Só que aos moldes antigos, né? É como se a gente entrasse dentro do Antigo Testamento e visse, né, a forma como eles fazem toda a prensa da azeitona, né? Desde a retirada das oliveiras, né, as árvores. E eu me lembro que eu fui com uma caravana e eles passavam a gente de instrumento em instrumento como estágios ali, estações, né? E nós chorávamos e nos derramávamos na presença de Deus. E talvez a última coisa que a gente lembrava era do azeite em si, da azeitona. Mas é como que o processo da extração do azeite, da azeitona, é regado de tanta pressão, né? Sofrimento mesmo, digamos assim, né? Que ela estava dizendo... Nós somos prensados para o crescimento. Trazendo essa analogia para o nosso crescimento espiritual, né? E como que a dor é pedagógica, né? O sofrimento é uma escola, uma oportunidade para crescer, para aprender, para desenvolver. Então, assim, foi tão rico, né? O azeite realmente tem muitas mensagens para nós. É tão interessante essa analogia que você fez, que, por exemplo, às vezes a pessoa está passando por um processo difícil e ela murmura. Claro que a gente passa, a gente sente, mas se a gente entender que o processo é exatamente para a gente ter o melhor, sim, facilita muito. Facilita muito. Você está dando o exemplo do próprio azeite, que passa por processos. Né? Exato. E eu estava conversando até com o chefe Marlon, né? Que dependendo do nível de pressão que aquela azeitona sofre, né, para o feitio do azeite, os sumos são mais saborosos, né, do que os outros. As que são menos pressionadas, elas liberam menos sabor, né? Agora, mais do que o azeite trazer essa mensagem, o próprio Jesus, né? Porque em Hebreus, no capítulo 5, verso 8, diz assim, olha que forte, que poderoso. Diz, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio do que sofreu. Sobre a gente não reclamar sobre o sofrimento, que até o Filho de Deus foi passado por um processo. E depois que ele passa, né, pelo tripé aí de uma espiritualidade saudável, que é aprender a obedecer por meio do que sofreu, e é por isso que Eclesiastes, né, Salomão vai dizer que é melhor estar num velório do que numa festa, porque o sofrimento traz o crescimento que nenhuma festa vai trazer, né? E então o texto em Hebreus vai dizer que por causa desse processo que Jesus também se submeteu, ele se tornou a fonte de salvação para todos aqueles que creem. Então a gente nunca pode reclamar, né, desse processo da dor, desse momento de ser pressionado, esmagado, para produzir algo legal. Até coisas que a gente passa na Bíblia e que a gente não percebe. Por exemplo, desde a conversão do apóstolo Paulo, né, de Saulo para Paulo, até o ministério público dele como apóstolo Paulo, ele fica 3 anos no deserto da Arábia. O livro de Gálatas vai trazer essa curiosidade para nós, né? Com o estudo histórico, a gente entende as verdades que o texto traz. Então, assim, nada é de repente. É um processo. A gente vive numa geração que tudo é tão assim, 2 minutos, 30 segundos, né? E entender que algumas coisas, para gerar frutos eternos, elas vão demorar, talvez vai doer, vai chorar, mas vai valer a pena. E é preciso. Como aquela declaração de Jó no capítulo 2, que ele vai dizer quando a mulher dele diz, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele vai dizer, mulher, tu falas como louca, recebemos tanto o bem do Senhor, por que não receberemos também o mal? Né? Então, ter esse coração. Aonde entra a simbologia do azeite com prudência e vigilância? A Bíblia fala que a pessoa sábia vê o mal e passa de largo, e o insensato vai lá e sofre o dano, né?
o azeite na pessoa, né, na figura da pessoa do Espírito Santo é que traz essa sabedoria para nós, né? Eu falo que sabedoria não é só uma característica de virtude, sabedoria é a personificação de Deus, né, de Jesus, do Espírito Santo. E por isso que Provérbios capítulo 1 vai dizer que a sabedoria clama na praça, né? É uma questão de nós, que a gente possa dizer eu quero, né, eu preciso. E Tiago também vai dizer, né, que a gente às vezes não tem sabedoria porque não pede, porque Deus dá liberalmente, né? Então o azeite na pessoa do Espírito Santo nos ensina todas as coisas e traz, né, esse discernimento, essa sabedoria. Então, só para a gente lembrar, quais seriam as passagens marcantes sobre o azeite? A viúva e o azeite seria uma delas? Quais outras? Tem essa do Elias, né, que eu falei do Eliseu. Isso. A viúva de Sarepta, né, com um filho, e ela só tem um pouquinho de farinha e azeite. Quando então ela encontra o profeta Elias, ele diz, olha, prepara algo para eu comer. E ela sem questionar, né? Porque ela podia falar, poxa vida, o tiquinho que eu tenho eu vou fazer para mim, né? Para o meu filho. Obediência. Obediência, sabendo ali que era um direcionamento do Senhor, né? E a obediência traz a bênção, né? Não tem jeito. E aí a gente conhece o texto, ela obedece, ela faz o bolo para ele. E aí existe toda a provisão do Senhor, né? E é tão interessante que o texto é tão forte, quando a gente acha que esse é o ponto máximo, daqui a pouco o filho adoece, morre e Elias é usado para ressuscitar o menino. E aí ela diz, olha, verdadeiramente você é um profeta do Senhor, né? E tudo ali regado pelo direcionamento do Senhor, né? Agora você, como professora, teóloga, tem alguma coisa que te marque mais sobre o azeite durante toda a Bíblia, em algo específico? O azeite, ele tem uma propriedade também curadora, né? Não só de doenças físicas, né, como temos textos em Levíticos que os leprosos também eram ungidos, mas até no texto de Tiago, Novo Testamento, né, a palavra de Deus vai dizer, olha, tem alguém enfermo, que esse seja ungido, né, e que o presbítero ore, né, alguém, um líder, um pastor, um diácono, seja quem for. Então, e é tão interessante que eu falei isso recentemente com uma cunhada minha, e ela falou assim, olha, eu escutei de uma igreja que não existe esse poder no óleo e tudo. Eu disse, é verdade. O poder é no nome de Jesus, né? O azeite, ele permanece sendo um símbolo importante, né? Que o próprio Deus escolheu que fizesse parte da história do povo dele e até hoje. Um exemplo disso é que parte dos sacrifícios que eram feitos pelo povo de Israel para pedir perdão pelo pecado, não eram só animais, cordeiros, ovelhas, eram muitas vezes farinha, azeite, né? E o azeite vem também dessa coisa do remédio, né, que eu disse, como uma unção que vem de alegria no lugar da dor. Né, o texto de Isaías, capítulo 61 mesmo, é muito claro, né? Óleo de alegria ao invés de um espírito angustiado, né? Para que a gente seja o quê? Carvalho de justiça, plantados pelo Senhor e para a sua glória. Então, o azeite há tanto que se dizer, né? Eu estou aqui impressionada com o conteúdo, com o aprendizado. Amém. Além de estar na sua presença, queria muito mandar um beijo especial para a Sofia. Ela ama você. Pena que ela não está aqui. Vou puxar a orelha do Robert. Robert tinha que ter vindo, né? Mas tudo bem. Sim. E eu quero falar mais uma coisa. Sim. Que todo esse conhecimento que você falou, muitas vezes a gente fica cego, a gente não tem essa emblemática toda.
Você foi uma bênção, super esclarecedora, muito usada. Muito obrigada por você ter vindo aqui ao programa. Amém, Lô. Foi uma honra, um prazer. Conte sempre comigo. Estamos de volta no Sempre Feliz. Falamos do significado do azeite na Bíblia e agora vamos falar sobre as características dele, a versatilidade e como aproveitar os benefícios à mesa. Confira essas dicas com a especialista em azeites, Lívia Pirozzi. Olá, pessoal do Sempre Feliz, eu me chamo Lívia Pirozzi, sou especialista em azeite de oliva e hoje eu venho aqui te contar um pouco desse alimento que cada vez mais está sendo produzido no Brasil e com muita qualidade, o azeite de oliva. O azeite de oliva que vem acompanhando aí na trajetória que a gente tem na história da alimentação, cada vez mais presente como um alimento funcional para o seu dia a dia, é importantíssimo. Para entender melhor todos esses benefícios, eu vou te elencar aqui alguns pontos importantes que você preste atenção na hora de escolher um azeite de oliva de verdade. Eleito um dos alimentos mais funcionais da atualidade, é importante que você consuma um azeite de oliva puro, de preferência extra virgem, que é o que mais te traz benefícios para a saúde. E para incluí-lo numa dieta é muito fácil e além de ser delicioso. Bastam 2 colheres diárias para que o seu coração melhore e a sua digestão fique nota 10, segundo os especialistas, e você já tem aí um consumo básico diário de azeite de oliva de qualidade. Antes de escolher o seu azeite, é importante que você verifique se ele é extra virgem. Isso é uma classificação entre 0,1 e 0,8 de acidez que te traz aí um azeite com extrema qualidade, sem nenhum defeito. E é importantíssimo também que na parte de trás do seu rótulo você leia os ingredientes, que precisa estar somente nos ingredientes como azeite de oliva extra virgem. E outro ponto fundamental é que na hora do invase, aqui embaixo, que é perto da data de validade, você consuma azeites que tenham uma data de validade nova, porque azeites que contêm uma carga de frescor e aroma são azeites novos, que estão próximos ali à data do ano que a gente está. Isso faz toda a diferença na hora de você abrir e consumir um azeite, porque se você tira a tampa, leva o azeite no nariz e ele está com aquele cheiro de ranço, de batatinha de pacote, isso faz com que o seu azeite não esteja bom. Então é importantíssimo que você olhe que o seu azeite esteja novo. Depois que você leva o azeite para casa, é importante que você preste atenção aonde você vai guardar. Guardar em lugares que sejam mais frescos e longe de fornos que ficam muito quentes e sobe aquele vapor, estraga muito o seu azeite, inicia um processo de oxidação e isso dá um gosto muito ranço no azeite e você não vai gostar de depois ir consumindo ao longo do tempo o azeite dessa forma. Acelera demais o processo para estragar ele. Então, sempre lugares que sejam frescos e longe do seu fogão, porque tem gente que guarda ali perto do fogão. Isso não é uma boa. E também longe do forno, que sobe aquele calor todo. Como todo alimento funcional, o azeite de oliva é importante que você coloque ele dentro de uma dieta balanceada, junto a exercícios físicos, porque a gente não pode esquecer que ele continua sendo uma gordura. Só que uma gordura que tem muito mais propriedades monossaturadas, que são propriedades que ajudam aí na circulação, que melhoram a sua digestão, ajudam no controle da glicose, da diabetes. Só que você precisa aí ter um consumo moderado. Dentro de uma dieta e balanceada e no seu dia a dia, ele é super importante. Outra dica interessante é que você, na hora de consumir suas saladas, use azeites que são saborizados, ou então saborize o seu azeite com algumas ervas. Isso faz com que você consuma o sal de uma maneira muito menor, porque ele vai ficar muito mais saboroso e você aí diminui a sua ingestão de sal. Consumir azeites que tenham mais sabor e mais ervas aí misturadas na sua salada e no seu dia a dia ajuda com que você controle melhor taxas de hipertensão sem
descaracterizar, claro, a consulta de um médico para que você junte aí a sua dieta e melhore ainda mais a sua saúde junto a esses alimentos. Levar o azeite de oliva para o fogo pode ser um problema e uma dúvida de muita gente, mas isso pode ser assegurado, onde você vai passar aí mais saúde para o seu alimento e ainda ter uma comida deliciosa, cheia de nutrientes. Então, isso de não usar o azeite de oliva direto no fogo é um mito. Você consegue aí ter uma qualidade de refeição e você pode até 210 graus ter um aquecimento aí na sua panela, que para o uso doméstico é uma coisa super simples. Você consegue fazer um preparo delicioso e saboroso, cheio de saúde, usando o azeite de oliva sem se preocupar se ele vai mudar ou não a sua composição. Então, a partir de hoje, usar o azeite de oliva é realmente o caminho de quem busca alimentos funcionais e que melhorem a sua saúde a longo prazo. Eu espero que você, se já usava azeite de oliva, use com ainda mais alimentos e conheça o sabor de azeites saborizados e azeites com ervas. Ou se você não usava, a partir de hoje, você vá se encantar pelo mundo do azeite de oliva e por tudo aquilo que ele pode te entregar de delicioso e de saúde para você e para sua família. Lívia, muito obrigada. Amei as dicas e pode ter certeza que eu vou colocar em prática. E agora a gente vai para a cozinha, porque tem 2 receitas com azeite nos esperando. Mas antes, roda a vinheta. Alegria estar aqui ao lado do chefe Marro, que estava com saudade de você, das suas dicas. Eu também, mas a alegria toda é minha. E já reverenciávamos o azeite, né, como uma estrela na cozinha, mas depois dessa aula da nossa teóloga aí, nossa, agora eu me ajoelho perante o azeite, né? Realmente. Eu falo que hoje o programa não está mais casado porque não tem jeito. Olha, Renata ali arrasando, mostrando tudo, toda a simbologia do azeite na Bíblia. A gente teve a Lívia aqui. Maravilhosa, né? Maravilhosa. E as palavras da Renata chegam a emocionar, né? Tanta sabedoria, tanta profundidade, né? E você percebe o amor saindo por ela ali. Então, falar de azeite é um espetáculo, né? Com certeza. E agora a gente vai poder experimentar algo com o azeite que é tão especial através das suas mãos. Exato. E é uma honra poder trazer isso para vocês. Nós vamos preparar hoje um pesto, tá? Feito com azeite, castanha do Pará, um alho que pode ser cru ou frito, de acordo com a sua escolha, e manjericão, bastante manjericão e, obviamente, a nossa estrela de hoje, do dia, né? Que é o azeite. E para acompanhar, nós vamos fazer umas torradas também temperadas com ervas e azeite, que eu já preparei, já está tudo no jeito, e tomate cerejas para dar aquele toque, porque tomate, manjericão e azeite é tudo de bom, né? É a combinação perfeita. Não é? É verdade. Então vamos começar? Vamos lá. Só que tem uma outra receita que é o nosso sorvete de frutas coentro. É um sorvete artesanal muito fácil que vocês vão aprender a fazer em casa, tá? Não tem nenhum segredo, não tem nenhuma dificuldade. Você não vai precisar ir comprar mais o sorvete lá no supermercado. Você pode fazer o seu em casa. Além de ficar delicioso, você pode variar e cada dia fazer uma coisa diferente, tá certo? Então, Amanda é saber esse coentro no sorvete. Eu acho que tem algo especial. Sim, ele dá um aroma extremamente agradável. Ele é uma erva que eu gosto demais. Todo mundo utiliza ele muito no peixe, né? Mas além do peixe, ele combina com frutas, ele combina com um ceviche de banana, de abacaxi, fica um espetáculo. Eu gosto bastante. E coentro tem quem ama e quem odeia, né? Mas aconteceu um fato muito interessante aí há uns dias atrás. No restaurante eu fiz uma sobremesa que levava abacaxi e coentro e apresentei para uma cliente. Eu falei, nossa, que espetáculo. E ela comendo e gostou demais e elogiando muito a sobremesa e virou para mim e falou assim, mas o que tem aqui dentro desse verdinho? Eu falei, coentro. Ela falou, inacreditável, eu odeio coentro. Eu
Falei, então você odiava, né? A partir de agora você já não odeia mais. E ela continuou comendo, então caiu por terra, pelo menos para ela, isso, né? Eu acho que a gente tem que botar na boca experimentando, né? Ó, eu acho que hoje vai cair por terra também. A gente tem a Renata que vai ficar junto na hora de experimentar e nós vamos vai ser um prazer. isso. Vamos lá. Então vamos começar pelo sorvete, que enquanto ele vai batendo, a gente passa para o queijo, né? Que para acompanhar o pesto que nós vamos fazer, eu vou fazer um queijo que é um blend de misturas de queijo. Eu chamo de mousse, ou chamo de queijo Minas artesanal, ou de queijo artesanal, como você quiser. E essa mistura você pode fazer com o que você tiver em casa. Eu trouxe aqui hoje parmesão, trouxe queijo Minas curado, queijo Minas frescal e requeijão de barra. Que nós vamos juntar tudo no mixer, preparar, fica uma mistura cremosa para dar o blend. Fica uma mistura cremosa para você comer com as torradinhas e com o pesto. Uma entrada fantástica. Não é? Uma tacinha de vinho do lado e o coração agradece. Olha, achei o máximo. Não é? Então vamos lá. Eu vou começar pelos ingredientes, com licença. Pelos ingredientes do sorvete, né? Que nós temos aqui 400 ml de creme de leite. Você pode utilizar creme de leite fresco, você pode utilizar creme de leite de caixinha, que o creme de leite fresco vai dar uma acidez maior, um corpo maior e um grau de gordura maior também, né? Muito gostoso, muito bom, mas tem pessoas que preferem o mais leve, né? Não é principalmente quem corre atrás da dieta. Vamos colocar 400 ml de leite condensado. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa fazendo um sorvete. Você vai ver depois. Eu acho que aí você vai quebrar esse paradigma que eu tenho, que eu acho que é tão difícil. Não, já foi o tempo, nada disso. Bom. Nós vamos colocar 100 ml de leite em pó. O pulo do gato é isso aqui, que é um emulsificante de sorvete que você encontra em casa de doces, de chocolates. É um produto fácil de achar e nós vamos utilizar uma colher de sopa nessa receita. Tá certo? Esse é o segredo, então. Esse é o segredo. Ele vai dar aquela textura de não derreter o sorvete, de deixar que você consiga cortá-lo, você consiga boleá-lo. Então é bem tranquilo, mas é isso que vai ajudar. Vamos colocar aqui 50 ml de água. Essa água eu já tinha deixado ela aqui. Na temperatura normal? Pode ser gelada, pode ser normal, não tem problema, porque como a gente vai congelar esse sorvete depois, ele não vai ter muito problema, né? Então tá, então vamos lá, nós vamos misturar isso. Porque se eu ligar a batedeira com esse leite em pó, não vai enxergar nada no estúdio, né? Vai ser uma névoa. Não é? Então vamos lá. 10 minutos de batedeira e nosso sorvete vai ficar praticamente pronto. Vai faltar só o detalhe da gente dar o sabor final, tá? Que eu dou a dica de você usar raspas de limão, suco de limão, limão siciliano, abacaxi, que deve ser cozido. Uma dica muito importante é não misturar abacaxi cru com leite. Então, vamos aproveitar, antes de você dar mais dicas, vamos lá. Vamos chamar o pessoal para anotar toda a receita. Ótimo, vamos lá.
Olha que textura maravilhosa, muito lindo, tá? Um show. Ah, que bom. A gente deixou rodando durante um tempo, mas ainda não ficou o tempo total. A gente já tem, o Marlon trouxe um sorvete pronto para a gente já poder montar e ensinar para vocês. Então, ali faltaria o quê de acrescentar? Além de continuar batendo durante o tempo, o que mais a gente colocaria aqui? Nós batemos aqui aproximadamente uns 5 minutos, nós vamos botar para bater mais um pouco, mais uns 5. E eu trouxe o sorvete pronto, foi boa Lorenza falar, porque ele precisa de 2 horas de freezer, né? A gente não teria tempo para apresentar isso. Então agora nós vamos colocar o azeite de oliva, nós vamos saborizar o nosso sorvete, que pode ser, como eu já disse, com suco de frutas, morango picado, frutas silvestres, da forma que vocês quiserem, e servir isso com um bolo, com uma sobremesa, vai ficar um espetáculo. Então vamos lá, nós vamos agora colocar coentro para dar o nosso sabor peculiar dessa receita, né? Para sofisticar esse sorvete. Pode ser, né? Então vamos lá, o coentro. Vamos colocar 100 ml de azeite de oliva, que também dá um sabor muito especial, e vamos saborizar. Nesse caso, hoje eu quis homenagear uma pessoa que está aniversariando, que é a Dulce, minha irmã, e eu trouxe pêssegos para fazer também esse sorvete. A nossa receita é de abacaxi, mas essa nós vamos voltar lá no passado, que a gente tinha tradição de comer pêssego com creme de leite. Como o sorvete tem muito sabor de leite, esse pêssego vai combinar muito bom, vai dar um amarelo claro para a sobremesa, e nós vamos ter uma sobremesa deliciosa. Vou aproveitar, como você falou, aniversário da sua irmã. Ah, sim, então, da Dulce. Que ela receba um beijo, um carinho nosso, que Deus abençoe. Amém, obrigado. E agora, como que a gente monta esse sorvete já pronto? Vou mostrar como que fica ele pronto, a textura, sim. só para o pessoal. Ok, ele aqui, o dia está muito quente, ele deu uma certa amolecida, mas ainda está com uma textura do sorvete que a gente compra. Vocês podem ver que ele está cremoso, está bem cremoso. Se a gente tivesse um tempinho maior aqui no programa, a gente deixaria batendo mais 5 minutos. 5 minutos e 2 horas de... E 2 horas no freezer. Exatamente. Então, e agora? naquele a gente colocou coentro e pêssego. Aqui a gente está fazendo de abacaxi. Abacaxi e coentro. E coentro. Foi o que eu fiz. Então, para decorar, sempre o moranguinho vai muito bem, não é? Ah, com certeza. Eu amo, é a fruta que eu mais gosto. É uma delícia. E o sorvete com morango também fica espetacular, tá? Vocês podem utilizar com morango. Nós vamos pegar... Aqui o coentro eu acabei usando ele todo, que a gente poderia ter feito uma decoraçãozinha, né? Mas aqui nós vamos decorar com um manjericão. E faz a diferença uma decoração? Ah, comer com os olhos, né? É aquela frase mais bendita, né? E eu gosto também de um toque. Que toque? De flor de sal. Que dá uma sofisticação, aguça as papilas gustativas, então o doce com o sal você acaba tendo esses sabores. É uma harmonização perfeita. Perfeita, perfeita. E como o nosso dia é de azeite, nós vamos dar um toquezinho de um fio de azeite. Renata, o que você tá achando? Ó, acabamos de colocar azeite aqui. Tô com água na boca, maravilhoso. Tá, aproveitando que nós tínhamos as castanhas lá do pesto, a gente pode colocar um pouquinho de castanha também para dar uma certa crocância. E por fim, eu gosto sempre de colocar um contraste de cor. Aqui eu estou usando um teriyaki de jabuticaba, que é uma receita criada por mim para a marca Sabarabuçu. Não, maravilhoso. E esse aqui, Lorenza, você vai depois provar em casa e vai me falar o que você acha, como a torrada, como a carne grelhada. Prazer. Se o papo é gastronomia, acho que a gente pode avançar, né? Então aqui está pronto o nosso sorvete, tá? De fruta com coentro. E eu acho que vale a pena agora só experimentar, né? Ué, então, vamos experimentar. Agora eu quero saber, a gente fez a emulsificação, como que seria? Só para o pessoal entender como a gente faria do queijinho do pesto. Ah, sim. Pois é, vamos lá. Em uma bowl, tinha um biscoitinho aqui pra gente decorar a sobremesa. Já que é para adquirir caloria, vamos... botei na geladeira. Ele é um biscoitinho crocante,
que eu trouxe, mas no caminho, com tanto calor, ele derreteu que a gente precisou gelar. Mas agora, botamos na geladeira e ele ficou durinho de novo. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado, porque eu não posso perder esse sorvete de forma alguma. Eu vou experimentar com a Renata e eu volto depois pra gente fazer a segunda receita. E ela ainda fica como convidada, experimenta de novo. Excelente, vai ser um prazer. E rapidinho a gente faz a outra receita. Que vai ser maravilhoso. Deixa eu fazer a honra de levar para essas duas damas. Gente, quanta elegância, chefe. Renata, eu espero que você aprecie. Uau. Que honra. Lorenza. Obrigada. E espero que degustem bem esse sorvete. Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer. Pela participação, por tantas coisas. E logo mais você vai deixar o contato. Claro, com certeza. Mas antes eu queria te convidar, Rê, você agradecer ao Senhor, fazer uma oração por todos nós que estamos aqui, por todas as pessoas que estão nos assistindo. Amém. E eu queria fazer esse convite para você. Amém. Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento tão precioso. Obrigada pela vida do Marlon, tão cheio de dons e talentos. Nós vamos experimentar agora que o Senhor abençoe esse alimento e abençoe também o lar de todo mundo que está ouvindo e participando do programa agora, assistindo. Que a bênção do Senhor que enriquece, que não acrescenta dores, possa alcançar todas as famílias para a glória do Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, e que nunca nos falte momentos assim. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. 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 Agora vamos experimentar. Vamos. Meu Deus, olha que coisa. Tá lindo, não tá? Uau, aquilo que ele falou da frase, né, de comer com os olhos. A gente só de olhar já fica assim, poxa. Que bom. Eu já vou adiantar que tá maravilhoso. Elô. E você vai sair na frente, porque eu vou voltar para a cozinha. Enquanto isso, você pode terminar, saborear. Enquanto eu vou saber de mais uma receita, você continua aqui. Mas fantástico. Que bom. É uma mistura de sabor. Sim, é uma explosão na boca, né? Realmente, o eu acho que coentro... essa é a palavra que define. Sim, sim. Como sempre, você surpreendendo. Que bom, que Agora, isso, muito obrigado. Vamos para outra, eu quero experimentar tudo. Vamos lá, olha, vamos lá. Aqui... Tá sujo de creme de leite, mas não faz muita diferença, porque nós vamos só triturar os queijos aqui. Eu tô botando parmesão, que eu já trouxe ele ralado. Como é um queijo mais duro, eu prefiro ralá-lo antes, para não ter o problema de ficar pedaços grandes. Aqui, um Minas Frescal. Vamos botar Minas curado. E requeijão de barra. Eu amo requeijão. É uma delícia, né? É uma maldade, né? De tanto que engorda, mas é uma delícia. E aqui nós vamos... Experimenta um pouquinho. Não é só ser moderado, como disse a nossa sommelier do azeite, né? Então aqui nós vamos triturar. Isso. Bem prático, né? É, muito prático, muito fácil de fazer. E fica bem uma pasta. Fica uma pasta, uma mousse, fica... Isso, aqui basta, só isso. Não precisa de mais que isso. Você vai sentir os aromas dos queijos. Se ficar um pedaço mais mal triturado do outro, o que eu chamo de uma culinária mais rústica, não há problema nenhum. Você vai sentir os sabores, aí você sente um mais leve, um mais temperadinho, não é? E agora, Lorenza, obrigado, viu? Imagina. E aqui nós vamos informá-lo, né? Eu trouxe aqui uma forminha. Renata, você me espera. Me espera aí. Eu volto. Já parei. Maravilhoso. Seja minha companheira na hora do sorvete. O que você tá achando, Rê? Vai ter sorvete. Sentindo bastante o gostinho do azeite e achando muito legal, né? É bacana, não é? Nunca na vida a gente pensa que combina, né? E todo mundo pensa do azeite só na culinária salgada, né? Só nos pratos salgados, nas iguarias salgadas, né? Sim. Olha que espetáculo num doce. Muito! Você aprovou o coentro? Aqui ele colocou a folhinha de manjericão, né? Só para decorar. Na massa do sorvete
que tem coentro. Sim, a última colherada que eu peguei, que eu pus com o morango, nossa, dá uma Agora, se eu te falar leveza. que o coentro, ele combina, então talvez você não sente aquele sabor do coentro. Eu falei isso com você nos Não bastidores. senti, é verdade. Se sente uma mistura de sabores, né? É. Mas aquilo que você sente no coentro quando você come um peixe, que você come a folha inteira... É diferente. Não tem. E Não ele tá tem. cozido, aí Fica ele suave. tá cru, fresquinho, ele só traz essa refrescância, esse verdade. perfume pro prato, né? Verdade, muito E aqui bom. está o nosso queijo é artesanal, né? Que é uma mistura, na verdade. E nós vamos finalizá-lo Ah, então já podemos experimentar. desta forma. Nós vamos finalizá-lo com o pesto, que é nada mais, nada menos que uma mistura de manjericão, castanha tostada e triturada, alho que pode ser frito ou cru, como preferir, bastante azeite, né, que é a nossa vedete do dia, Azeite hoje e está alho sendo frito, estrela. é a nossa estrela. E o pesto fica assim, é isso aqui. Vou botar um pouco só para vocês verem como é que é essa textura. Podemos regar mais um pouco de azeite e levar para apreciação das nossas duas damas. Gente, quanta elegância, Não é? né? Renata, olha que coisa boa. Gente, Não, uma tô aqui aprendendo tudo. Então, olha que prato bonito. Lindo. Fácil. É uma coisa muito simples, né? E aqui eu botei torradas de pão artesanal, que eu mesmo fiz com azeite. Eu temperei o azeite com chimichurri, que você pode temperar com ervas que tiver em casa. Tiver na hortinha ali, tiver uma plantada, uma sustentável ali na parede, alguma coisa assim, você pode utilizar. Eu tostei esse pão que numa outra aula, numa outra oportunidade, eu posso ensinar a fazer esse pão, que é um pão também maravilhoso e simples. E fiz ele tostado para acompanhar esse queijinho com o pesto. Não, perfeição. Oh, gente, tá sendo um dia muito especial. Você veio, tá vendo? Muito chique. Olha Tem que voltar. A honra é toda minha. Marlon, eu queria que você Sim. primeiro te agradecer mais uma vez e pedir para que você deixe o contato. Tá, não tenho o que agradecer, não. Quem agradece sou eu. É uma honra imensa estar aqui. E os nossos contatos, o meu Instagram é marlon.sergio.de.sá. E do restaurante, que é o nosso bistrô em Santa Teresa, que é @deitrestor, que aparece aí na tela, né? Então, vamos fazer Muito agora, obrigado. mais uma vez, ter que experimentar. Olha que Que maravilha. sacrifício, né? Comer Então, essas delícias. Olha o cheirinho. Olha só, vamos lá, Rê. Delícia, vamos. Enquanto a gente termina, a gente vai experimentar. Eu vou falar o seguinte pro pessoal de casa. Que o nosso Sempre Feliz fica por aqui. E até o próximo, se Deus quiser. Amém. Enquanto a gente termina de saborear. Isso aí. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. Amém.